Vamos lá, pessoal. Agora essa segunda aula, certo? Nós vamos criar a máquina virtual, mesmo processo da máquina que nós criamos anteriormente, para instalação do Windows XP, para que a gente possa testar os nossos serviços lá do Windows Server, beleza? Então, basicamente, 90% dos processos aqui são os mesmos, ok? Então, vou lá, clicar em novo, certo? Vai aparecer a janelinha para a gente colocar o nome da máquina, Windows XP. Eu vou colocar um 2 aqui, porque se vocês notarem, já tenho uma máquina com o nome Windows XP, então vai dar conflito, certo? Então vocês não precisam colocar esse 2, a menos que vocês tenham outra lógica. Ok? Então próximo, vamos colocar a memória. Então lembrando aquilo que eu falei da memória RAM, não pode chegar a 50%. Como na outra máquina eu coloquei 2 GB, então essa aqui não pode chegar a 1 GB, porque senão eu vou atingir os 3 GB, que vai bater exatamente nos meus 50%, certo? Então logicamente eu não vou poder usar esse valor para minha máquina do Windows XP. Então eu vou colocar aqui 768, certo? Que seria a combinação de um módulo de 512 com um de 256, certo? Então estou perto aí de 1 GB, faltam só 256 MB para a gente bater 1 GB. Então não cheguei nos meus 50%, ok? Vamos lá, próximo. Criar o disco virtual agora, a gente já falou isso na outra aula, né? Certo? Vamos usar o VDI por padrão. Próximo, dinamicamente alocado, a gente já sabe que ele só vai aumentar o tamanho do arquivo devido ao acréscimo de dados que nós coloquemos dentro da máquina virtual, certo? Então ele só vai crescer à medida que a gente for precisando do espaço. Então Windows XP 2, como eu falei, vou colocar os underlines aqui, certo? É uma precaução besta, mas enfim, para mim é válida. Vou criar o disco e automaticamente a minha máquina é criada aqui, certo? Vamos conferir lá as configurações, clicando com direito, configurações, certo? Nós vamos lá em avançado, na aba geral, na parte geral, né? Vamos clicar em avançado, para que a gente possa colocar a área de transferência bidirecional e o arrastar e soltar bidirecional também, como eu falei da outra aula, certo? Isso quer dizer que o que eu copiar da área de transferência no XP, na minha máquina virtual, ela vai estar disponível também na minha máquina real. E, consequentemente, se eu estiver executando o server, vai estar lá também, certo? Então nós vamos no sistema, conferir tudo que a gente colocou, coloca disquete, não precisa habilitar nenhum dos serviços aqui, certo? Afinal a gente não vai usar mais processadores, porque eu já reservei dois pro server, e o XP não necessita disso tudo aí para a gente poder usar, certo? Então monitor não configura nada, armazenamento, a gente vai fazer o mesmo processo, clica no drive de CD, que está lá no controlador IDE, já expliquei porquê também, né? Você vai clicar aqui e vai procurar a sua imagem do Windows XP, certo? Então já montei aqui a imagem, o áudio, se você quiser habilitar também, mas como eu falei, a gente não vai escutar áudio porque a gente vai só trabalhar e testar os serviços, né? Então eu vou desabilitar para economizar recursos. A placa de rede ela já vem por padrão como NAT, mas como eu quero que ela se submeta aos serviços do Windows Server, eu tenho que colocar ela em modo de rede interna, certo? Lembrando que esse nome aqui, ó, INTNet, ele tem que ser igual tanto no servidor quanto no Windows XP, certo? Percebam que os outros adaptadores aqui estão desabilitados, certo? Eu só preciso de um adaptador configurado para rede interna. No mais, está tudo ok. Então vou fazer aquele meu processo aqui, compartilhar a pasta do meu sistema, certo? Está lá na unidade D, né? Eu vou descer até VirtualBox, que foi a pasta que eu criei, que eu separei só para isso. Vou dar OK, pedir para montar automaticamente e pronto. Então isso quer dizer que essa pasta que está lá na minha unidade D física, na minha unidade D real, ela vai ser compartilhada para dentro da máquina interna, certo? Vou dar OK e nós terminamos a configuração da nossa nova máquina do Windows XP que vai ser utilizada para os nossos estudos. Boa sorte!